O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele, sobre Jesus, em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, celebramos a festa do batismo de Jesus. Com esta festa, a igreja encerra o tempo do Natal. A partir de amanhã nós vamos retomar a caminhada do tempo comum até a terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas. Então nós teremos aí um bom tempo, porque esse ano a quarta-feira de cinzas tem seu início apenas no mês de março, o tempo da quaresma. Então, a celebração da festa do batismo, ela encerra o ciclo das festas natalinas. E por que a festa do batismo ainda está inserida dentro do tempo do Natal? Porque a festa do batismo é uma manifestação de Jesus. Assim como nós vimos domingo passado, na celebração da Epifania do Senhor, que a palavra Epifania quer dizer justamente manifestação, nós temos hoje mais uma manifestação de Jesus. Na Epifania, Deus se manifesta aos pagãos, isto é, a salvação é oferecida a todos aqueles que não pertencem à raça judaica. Portanto, a nós que éramos pagãos e iniciamos a nossa vida através da graça do batismo. Mas a festa do batismo do Senhor é uma outra manifestação. E de que manifestação ela diz respeito? A manifestação da Santíssima Trindade. Pois agora nós temos pela primeira vez a Santíssima Trindade manifestada. E isto atestado pelos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também o Evangelho de São João. Então nós temos aqui uma manifestação da Santíssima Trindade, em que nós vemos a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito. Os 3 aqui são manifestos, por isso é uma festa onde nós vemos a manifestação de Deus, que agora sabemos que é trino. Ele é um, mas em 3 pessoas. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião da festa do batismo do Senhor para recordar alguns aspectos fundamentais na nossa vida cristã do nosso batismo. Como a festa do batismo de Jesus tem a ver com o nosso batismo. Primeiro, vamos lá. Jesus, sendo Deus, ele não precisa ser batizado. Ele é Deus. Ele é Deus com o Pai e o Espírito. Mas Jesus se coloca na fila dos pecadores
e vai até João Batista para receber um batismo. Vale ressaltar que o batismo de João Batista não tem nada a ver com o batismo que nós recebemos. O batismo de João Batista era um rito de purificação penitencial que as pessoas faziam para serem purificadas de seus pecados. O batismo cristão, ele tem uma outra lógica, e nós vamos falar já já para nós entendermos. Então, essa é a primeira coisa que precisa ficar claro. O batismo cristão não tem nada a ver com o batismo de João Batista. Jesus se coloca naquele rito de batismo para mostrar duas coisas. Que nós precisamos, depois da instauração do batismo cristão, buscar este sacramento, mas também, em segundo lugar, se coloca com humildade na fila dos pecadores, sendo que ele não era pecador, para receber o batismo. São essas duas primeiras lições que Nosso Senhor nos transmite. Quando ele entra para receber o batismo, os santos, os padres da igreja, dizem que Jesus entra nas águas do batismo para santificar as águas do batismo, e não para se santificar, porque Jesus é santo. Ao entrar nas águas do batismo, Jesus, portanto, santifica as águas. A água, que é uma matéria do sacramento do batismo. Se você não tiver água, não tem como fazer um batismo. Você pode ter um padre, pode ter tantas coisas, mas se você não tiver água natural, não acontece o batismo. Então, duas coisas que são fundamentais para que um batismo aconteça. A água tem que ser natural e a fórmula trinitária. Que essas duas coisas nos são reveladas justamente na festa do batismo. A revelação da Santíssima Trindade e, por fim, a revelação do elemento água como fonte para realizar o sacramento do batismo. Então, esta é a primeira lição que nós aprendemos do batismo cristão. É necessário matéria, a matéria é a água, e você precisa da fórmula. Por exemplo, nós temos um incidente de uma criança que nasce na Santa Casa e, porventura, os médicos veem que ela tem poucos minutos de vida. A família procura desesperadamente padres ou mesmo diáconos e não os encontra. E agora, nós queremos que o nosso filho receba o batismo. O que se pode fazer? Tranquilamente se pode realizar o batismo. Qualquer pessoa pode fazer o batismo. O que é preciso para ser batizado? Para ser batizado, para batizar uma pessoa, melhor dizendo, é preciso água e a fórmula. Que a pessoa derrame a água na cabeça da criança e pronuncie as seguintes palavras: Cicrano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ponto. Está batizado. Qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não seja cristã, um pagão, pode batizar? Pode. Isso a igreja ensina claramente. O ministro do batismo, ele faz em nome da igreja, mesmo não sendo cristão, desde que faça com a intenção que a igreja tem, em vista da salvação daquela alma. Então, o batismo pode. Mas por que, padre, então, a gente não pode o filho nascer, a gente batizar, a gente precisa vir na paróquia e tal, tal? Porque a igreja tem uma prática disciplinar de organização. Até mesmo por quê? Porque a gente vem na paróquia, se você realizar esse rito do batismo, ele é válido, mas ainda falta alguns ritos chamados complementares. Estes ritos são feitos no dia do batismo, inteiro, né? Só que não somente por isso, por uma questão canônica e por uma questão litúrgica, o batismo precisa ser realizado na comunidade cristã. Primeiro, liturgicamente, para ser manifestação pública daquele fato, para que a comunidade saiba que aquela criança é membro desta igreja, e para que a criança também e a família se sintam pertencentes à igreja. Por isso, dentro de um espaço sagrado. Canonicamente, é necessário para que o registro do batismo aconteça.
Então, aqui na nossa paróquia, nós temos os livros de registro de batismo. Toda criança que é batizada, ela é registrada no livro de batismo. Se você for tentar casar em algum lugar da face da terra, vai lá na China se casar. O que a paróquia lá da China vai fazer? Para atestar se você foi batizado, ela vai perguntar: onde que você foi batizado? Eu fui batizado lá em Bandeirantes, no Santuário de Santa Teresinha. Então você vai ter que entrar em contato com a paróquia para pedir a certidão do batismo, porque senão o seu casamento não vai ser realizado. Para atestar que aquele batismo de fato aconteceu validamente. Quando você se casar lá, aquela paróquia da China envia para o santuário uma declaração dizendo que você se casou. Aí vai na margem do livro do seu batismo. Casou-se com Beltrano no dia 2 de dezembro de 1980. Pá. Ah, você banca o espertão, larga do chinês, que você casou, e vai para a França. Ah, eu quero me casar com um francês. Só que ninguém sabe aqui que eu sou casado, porque eu casei na China. Aí você vai na França se casar. Aí você vai: nossa, mas ninguém sabe, eu vou casar lá no papel, procura o padre, o bobinho nem sabe onde eu fui casado. Pá. Problema. Aí você vai lá na paróquia da França, diz que você quer se casar, eles vão perguntar: onde que você foi batizar? Porque nós precisamos da certidão do batismo. Aí, eu casei lá na paróquia, eu fui batizado lá na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus em Bandeirantes. Aí ele vai pedir para nós aqui, a certidão do batismo. E na margem vai constar: casou-se com cicrano no dia tal, tal, tal. Aí vai chegar lá e ele vai dizer assim: você não pode se casar, você já é casado. Caiu do cavalo. Né? Então, a igreja tem esse cuidado canônico, jurídico, de realizar. Por isso que, mesmo que uma criança seja batizada lá na UTI, na Santa Casa, a primeira coisa que os pais devem fazer é comunicar à paróquia, onde aconteceu esse batismo, para que o batismo seja registrado no livro. E depois o padre realize na comunidade os ritos complementares, isto é, aqueles ritos que faltaram porque o leigo que fez o batismo lá não poderia fazê-lo, que é o rito da vela, o rito da veste, mas o batismo aconteceu validamente. Né? Agora, esses dias me perguntaram, né, até foi uma pergunta interessante: olha, padre, tem uma criança que está na UTI, que nasceu com um problema, aí o pai chegou e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não jogou água na cabeça. Falei: não foi válido esse batismo. Precisa de água, mesmo que, parece que ele estava meio que entubado com uma máscara. Falei: mesmo que seja uma gotinha, não pode ser no peito, precisa ser na cabeça. Você não batiza o peito da criança, você batiza a cabeça. Então a água precisa ser derramada na cabeça para que o batismo aconteça validamente. Eu vou derramar no peito, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi válido. Não aconteceu o batismo. Por que é importante a gente saber isso? Porque às vezes a gente é católico há muito tempo e não sabe que essas coisas são possíveis. Então é uma nota de rodapé para nós sabermos acerca do batismo. Mas agora eu quero aproveitar e traçar alguns pontos catequéticos do batismo. Todos nós que um dia fomos batizados temos isso. Primeiro, quando nós recebemos o batismo, nós nos tornamos filhos adotivos. Ninguém nasce filho de Deus. O único que foi gerado é Jesus, só. Ele é o Filho eterno do Pai, o Filho unigênito, o Filho único do Pai. Todos nós nos tornamos filhos no Filho Jesus. Quando Jesus vem, se encarna, assume a nossa natureza, ou seja, toma a forma da natureza humana, e hoje, com a celebração do batismo, ele conclui esse mistério, entrando nas águas do batismo. O que Jesus faz? Vocês viram que o evangelho de hoje disse? Quando Jesus entrou nas águas e João Batista realizou o batismo, abriram-se os céus. Mas os céus estavam fechados? Sim, estava. Por que os céus estavam fechados? Estava fechado porque os nossos primeiros pais fecharam as portas do céu lá no princípio da criação. Lembrem-se, quando Adão e Eva cometeram o pecado, Deus colocou na porta do paraíso terrestre o quê? 2 querubins, para que eles não entrassem mais. Porque eles haviam cometido o pecado e desobedecido. Desde então, as portas do céu estão
lacradas, fechadas. Quando Jesus vem no mistério da encarnação, ele abre essa porta. Hoje, com o batismo, ele escancara. Por quê? Porque com o batismo, Jesus instaura a vida sacramental, os sacramentos. E o primeiro de todos os sacramentos que nos abre a porta dos céus é o batismo. É por isso que nós católicos batizamos crianças, né? Nós batizamos desde o princípio, não esperamos. Tem gente que diz assim, não, vamos esperar ficar adulto e ele escolhe. Para com isso. Isso é batismo de João Batista. O batismo de Cristo é o batismo que vem infundir a vida da graça. Então, por isso, nós católicos temos a consciência do que é o sacramento do batismo. E por isso, realizamos o batismo o mais rápido possível, sem ficar esperando, né? Existem motivos, às vezes, que as pessoas vão postergando, protelando o batismo, e vão deixando cada vez mais tarde. Para com isso. As famílias sempre tiveram consciência, ao longo da tradição, que o mais rápido possível se realizasse o batismo. Por quê? Porque aquela criança que nasceu, embora os pais achem muito bonitinho, lindinho, fofinho, não é anjinho e não é filho de Deus. Ele é uma criatura. Uma criatura como todas as outras criaturas. O que faz com que aquela criança se torne filha de Deus é a graça do batismo. Por isso, a celeridade em fazer com que aquela criança se torne filha de Deus, em procurar a graça do sacramento do batismo, para que ela se torne um membro de Cristo, e não fique como pagã. Enquanto ela não recebeu o batismo, é um pagão. Então, para ser filho de Deus, é preciso compartilhar da mesma natureza de Deus. E nós compartilhamos da mesma natureza de Deus, como quando entramos na vida de Cristo, pelo batismo. Então você se torna cristão, católico, com a dignidade de filho de Deus, através do sacramento do batismo. Quando o padre profere as palavras dizendo, Cicrano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A partir daquele momento, escancararam-se as portas do reino dos céus, e a vida da graça passou a habitar na vida daquela criança. Havia um costume na antiga tradição, que além dos padrinhos do batismo, né, hoje é uma guerra a definição dos padrinhos de batismo, né? Mas que além dos padrinhos do batismo, cada família escolhia um padrinho no céu para cuidar daquela criança. Então nós vamos dar Santo Antônio de padrinho. Nós vamos escolher Santa Teresinha para ser sua madrinha no céu. Como fonte de inspiração mesmo para a criança. Olha, é para lá que você deve buscar o seu sentido, a sua vida, tudo. Então havia esse costume de dar, no dia do batismo, um padrinho no céu. Além daquele padrinho na terra, que tem a missão de educar aquela criança na vida cristã. Por isso que hoje fica muito uma guerra, né? Para a escolha de padrinho de batismo. Porque daí, a igreja tem alguns critérios para o padrinho de batismo. E não é por exclusão. É por consciência daquela finalidade que tem a função do padrinho. Para que serve o padrinho de batismo? Para educar a criança na fé. Para ensinar o caminho que ela precisa trilhar. Só que daí a família quer escolher um padrinho que não tem fé, que é muito amiguinho, muito legal, mas que é pagão. Que serventia vai ter essa criatura na vida do teu filho? Aí instaura-se uma guerra, porque a igreja está excluindo, e vai e tal, e todo aquele problema, né? Mas enfim, finalidade do padrinho é educar na fé. Se você escolhe um pagão, em que você vai estar ajudando a instruir aquela criança na vida cristã? Se ela mesma precisa ser evangelizada, né? Como que ela vai evangelizar? Ela precisa ser catequizada. Ela precisa conhecer Jesus. E o cara não conhece Jesus. Ele conhece tudo que é do mundo. Está aí um problema. Qual é o nível de instrução que esta pessoa será capaz de dar para essa criança? Muito bem. Uma outra coisa que o batismo nos confere. Nós nos tornamos filhos de Deus. Que legal, que graça. Eu sou filho de Deus a partir do batismo. Portanto, aquela criancinha que acabou de ser batizada, ela está em estado de santidade como os santos estão no céu. Só tem um problema, é que ela não está na glória do céu,
Mas se ela morrer nesse momento, ela está em estado de graça perfeito. E ela vai diretamente para o céu. Por quê? Porque o batismo, ele produz alguns efeitos. Quais efeitos? O primeiro, apaga o pecado original. Todos nós nascemos com ele, a mancha do pecado original, que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado original é apagado no batismo. No batismo também são apagados todos os pecados pessoais. Uma criança não tem pecados pessoais. Ela só tem o pecado original, ela não cometeu o pecado, porque para cometer pecado, primeiro que você precisa ter o uso da razão, a criança não tem. Você só tem o uso da razão a partir dos 6, 7 anos. Então ela está em estado de graça total. No batismo, infunde a graça santificante. Ou, portanto, aquela criança, vamos fazer uma comparação, claro que toda comparação é sempre deficiente, mas imagine, você é uma charretinha, tá? Com o batismo, você se torna uma Hilux. Estou usando de uma analogia, tá? Uma Hilux. Só que se você está em pecado grave, você é uma Hilux sem gasolina. E o que é uma Hilux sem gasolina? Não serve para nada. Não é verdade? Então, o que é a gasolina? É a graça santificante, que nós recuperamos se cometemos algum pecado depois do batismo, pecado grave, com a graça santificante que é recuperada pela confissão. Então, você é cristão, foi batizado, é uma Hilux, está com um motor turbinado, mas comete um pecado grave no meio do caminho, com 7, 8 anos. Portanto, se esvazia o tanque, a graça santificante. Para que serve uma Hilux sem gasolina? Para nada. Então, Deus te dá a graça santificante através do sacramento da reconciliação. Portanto, você se torna um motor novamente predisposto para crescer na vida da graça, para seguir o seu caminho. Certo? Então, usei dessa analogia para nós entendermos o quanto é importante o batismo e o quanto é importante permanecer e manter esta graça do batismo dentro de você. Esta graça nós só perdemos com o pecado, não existe outra forma. Se você perde, você recupera com a confissão. Por isso a confissão é um meio ordinário para você recuperar a graça que você perdera através do pecado. Então, a graça santificante te transforma, te renova. É por isso que, gente, os santos na história da igreja, eles preferiam morrer do que perder a graça santificante, ou seja, de cometer um pecado. Eu prefiro morrer do que perder essa graça. Eu prefiro ser acometido de todos os problemas de saúde do que perder aquela graça. Porque perdendo aquela graça, eu perco o estado de amizade com Deus. Eu não sou mais amigo de Jesus. A única forma de se tornar verdadeiramente amigo de Jesus é com esta graça. E essa graça nos é dada de duas formas: batismo e a confissão. Só. Como é importante nós mantermos e recuperarmos. Se você caiu porventura, corre para o confessionário, recupera essa amizade. Eu quero ser amigo de Jesus. Mas, padre, como saber 100% se eu estou em estado de graça? Não tem como saber. É impossível. Nunca nós poderemos ter uma certeza absoluta de que nós estamos 100% em estado de graça. A igreja nos oferece meios para saber. O seu exame de consciência, conscientemente eu não me lembro de ter cometido nenhum pecado contra os 10 mandamentos. Então, isso faz com que você tenha uma presunção de que você está em estado de graça. Mas você tem uma certeza moral, não uma certeza absoluta. Porque certeza absoluta nós não temos nenhuma. A única absoluta, na verdade, nós temos a morte. Por exemplo, o que é uma certeza moral e uma certeza absoluta? Explico. Certeza moral é, por exemplo, construir esse santuário, levantar as paredes, temos uma estrutura. Nós temos uma certeza moral de que esse prédio não vai cair, mas nós não temos uma certeza absoluta. Esse prédio pode desmoronar na nossa cabeça a qualquer momento. Eu tenho certeza absoluta que não cai, pai. Você não, padre, não tem. Você tem uma certeza moral. Por que moral? Porque moralmente nós acreditamos que aqueles que foram responsáveis por essa construção, seja o arquiteto, seja os pedreiros, eles fizeram a obra como deveria ter sido feita. E você olha para a obra, aparentemente, nada apresente resquícios de que ela vai desmoronar. Mas a absoluta certeza, todo mundo já ficou olhando para a parede, né? Será que vai cair?
padre está falando, né? Vai cair essa igreja hoje. Né? Absoluta nós não temos. Então, essa é a diferença da certeza moral e da certeza absoluta. Você tem todos os critérios de que essa construção não cai, mas absoluta nós não temos. Um dia ela pode cair, certo? Então, é isso que nós precisamos distinguir, para manter aquela graça que Deus nos deu. O que eu quero deixar frisado na cabeça de vocês é: lutem para manter-se na graça de Deus. É a única coisa que verdadeiramente vale a pena na nossa vida. É a graça que nós recebemos no dia do batismo, e é por isso que Jesus escancarou as portas do reino dos céus, para que a gente lute para essa graça manter-se no nosso coração. Se porventura, como nós somos vacilantes, nós naufragamos no caminho, você cair, corre para a confissão. Recupere esta graça perdida e volte à amizade com Deus. Lute para que você mantenha-se fiel àquelas promessas que você fez um dia no batismo, ou que seus pais fizeram por você. Renove agora suas promessas batismais. Renunciais a Satanás e suas obras? Renuncio. Renunciais a tudo que possa causar desunião? Renuncio. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. A nossa vida é uma constante renúncia dessas ações das trevas. E ao contrário da renúncia, nós renovamos a fé dizendo: creio em Deus Pai, como vamos dizer logo a seguir. Vamos pedir, meus irmãos, que o nosso batismo, que a graça que nós recebemos naquele dia, ela mantenha-se sobre a nossa vida. Você sabe o dia do seu batismo? O dia que você foi batizado? Esse era um dia que nós deveríamos celebrar como uma pequena festa, mais do que até o nosso nascimento de vida. Porque nascer é bom, mas nascer para a vida da graça é melhor. Ser batizado é muito melhor. Então, procurem saber o dia que você foi batizado. Esse dia é o dia mais feliz da sua vida. Foi o dia que você se tornou filho de Deus. O dia que você nasceu, você nasceu. Mas o que adianta nascer e não tornar-se filho de Deus? E não ser herdeiro da herança eterna que Deus nos reservou no céu, no paraíso? Serve para nada. Só para ser herdeiro dessa vida aqui mesquinha, pobre, não vale. O que vale é ser herdeiro daquela herança que Deus nos deu lá na eternidade. Nós nos tornamos, como diz o apóstolo Paulo, co-herdeiros, porque herdeiros diretamente nós não somos, né? Nós nos tornamos co-herdeiros pelo herdeiro que é Cristo. E é por causa de Jesus que nós temos direito, diz São Paulo, nessa herança. Imagina, quem somos nós, né? Semana passada eu refletia sobre a nossa pequenez. Quem somos nós para ter direito numa herança desta? Mas Deus mesmo quis nos dar essa herança por meio do seu Filho, Jesus. Que nesse dia, ao renovarmos a graça do nosso santo batismo, nós possamos agir como santuário de Deus. Esse santuário que Deus plantou dentro dos nossos corações. Amém. Vamos